Saúde da Mulher, seu podcast com Dr. Leandro Costa. Hoje, pessoal, a gente está aqui com o Felipe Castro. Ele é médico anestesiologista e trabalha com a clínica da dor, né? Muitas pacientes não sabem o que é isso e a gente, como trabalha muito com endometriose, e endometriose tem uma relação forte com quadros de dores crônicas e a paciente, mesmo operando, às vezes ainda tem dificuldade em melhorar essa dor. Hoje a gente vai discutir aqui um pouquinho, conversar, esclarecer algumas dúvidas que são mais frequentes. As pacientes normalmente perguntam, por que eu tenho que passar numa clínica da dor? A gente vai elucidar isso aí um pouquinho para vocês, para a gente ver a importância, né, que muita gente não sabe, até como ele mesmo diz, no próprio meio médico nem todo mundo tem esse conhecimento. Exatamente. E fica só passando remédio, não trata a causa e não resolve o problema. Tudo bem? Boa tarde, Felipe. Como é que tá? Boa tarde, Leandro. Prazer estar aqui com você. Recebo esse convite com muita alegria. Acho que no mundo de hoje, cada vez mais a gente precisa falar sobre dor, falar sobre tratamento da dor e que existe uma especialidade, né, ou uma subespecialidade, se podemos assim dizer, que é focada no tratamento de dores, nas mais variadas, né? Acaba que aqui a gente vai falar um pouquinho mais de dores na mulher, dores pélvicas, dores relacionadas à endometriose, mas é uma especialidade voltada para o tratamento de dor como um todo. Como o Dr. Leandro acabou de falar, eu sou médico, anestesiologista, fiz a minha formação normal como anestesista e depois disso eu já migrei diretamente para os estudos ali, formação na área de dor. Então, a gente tem todo um tratamento que pode ser clínico, medicamentoso, no tratamento de dor, e também tem um tratamento intervencionista, que são através de procedimentos, bloqueios, infiltrações, alguns procedimentos que agem às vezes direto no nervo, que tem um nome mais específico, uma denervação, e dessa forma a gente tenta amenizar a dor e o sofrimento das pessoas. A gente sabe hoje, dados da OMS, que dentro da população adulta, pelo menos 30% das pessoas sofrem de dores crônicas. Então, isso é um dado bem grande na população adulta. Quando a gente vai para a idade mais avançada, acima de 60 anos, em alguns países isso sobe para 50%, 60%. Tá? Então, é algo que a gente tem que se preocupar e atentar para tentar dar mais qualidade de vida às pessoas. Esse dado, assim, a gente pensar que 30% das pacientes convivem diariamente com dor, né? E quando eu trago isso aí para o meu mundo da endometriose, as pacientes elas faltam ao trabalho ou às vezes não conseguem ter relação por causa da dor. Várias coisas que repercutem na qualidade de vida diretamente e indiretamente, né? A gente tem que estar atento a dar esse tipo de suporte e tratamento, porque senão, se a paciente não tiver qualidade de vida, não conseguir nem trabalhar, nem ter uma relação sexual sem dor, né, como é que ela vai viver bem? Uma das coisas que a gente deixa claro para a paciente, e muitas, às vezes até por falta de conhecimento, elas não vão buscar, porque esse tratamento ele é importante antes da cirurgia, né, porque você vai fazer um diagnóstico ali de como é essa dor, se ela é cíclica, se ela só está relacionada à menstruação ou se ela acontece direto. A gente vai atuar da forma cirúrgica e ela vai voltar para poder manter esse tratamento, né? Isso é uma coisa que eu acho que você podia comentar aí para a gente. Como é que você faz? O que você usa de arsenal, sim, em termos de buscar aí um melhor resultado para essa paciente? Acho que primeiro, quando a gente começa a falar do manejo e do tratamento da dor, o público leigo eu gosto, é isso que eu faço na minha consulta, né? Eu tento explicar de forma um pouco clara, na linguagem leiga, o que acontece no organismo da pessoa para ela sentir tanta dor. Vamos colocar aqui o caso, a dor pélvica na endometriose. Você pode ter alguns focos ali de endometriose que podem gerar inflamação, edema, ali inchaço ao redor de tecidos, isso pode gerar dor, tá?
Esse é um tipo de dor, tá? Ou você pode ter algum foco desse, tá? Que pode se alojar ou se depositar próximo de algum nervo. E quando isso acontece, a gente tem uma dor de nervo, que a gente chama de dor neuropática, tá? Então, a gente tem esses dois tipos de dor. A dor ali no tecido, que está inflamado, que está dolorido, como se fosse uma pancada, tá? Que pode ser cíclico, pode ser constante. Independente de se a dor é relacionada a nervo ou se a dor é relacionada a uma estrutura que está ali inflamada, dolorida, inchada, a gente tem o que a gente chama de uma sensibilização ali no local. Mediadores inflamatórios, tem todo um processo inflamatório ali. Quando isso vai passando o tempo, isso vai cronificando. E essa dor repetitiva, essa dor constante, a gente tem o que a gente chama, deixa de ser só uma sensibilização na periferia, no local ali, e passa a ser uma sensibilização central, a nível cerebral, sistema nervoso central, né? Então a gente tem um arsenal de medicamentos para tentar agir nessas fases, nessas etapas e mecanismos diferentes de causa de dor. Então, quando às vezes a gente toma lá uma Novalgina, um anti-inflamatório, quando está com muita dor, a gente está agindo mais na periferia, naquela parte inicial ali de tecido inchado e desinflama. A Novalgina, a dipirona, né, e um anti-inflamatório, eles não atuam bem, por exemplo, numa dor quando tem um comprometimento de um nervinho, de uma raiz que pode estar comprometida. Vai tomar caixas de dipirona vai e não vai tomar resolver. caixas de dipirona, de diclofenaco, de nimesulida, o que você pensar de anti-inflamatório que não vai resolver. Então, para uma dor de nervo, eu tenho remédios mais específicos, né? Que às vezes o paciente também fica até com medo, se a gente não explica bem na consulta. Eu posso usar um antidepressivo em dose baixa, não para tratar depressão, mas tratar essa dor e essa sensibilização central que às vezes acontece no paciente. Ou até um anticonvulsivante em dose baixa. Isso tudo a gente explica muito bem. Doutor, mas eu não estou deprimido. Eu falo, calma, eu sei. Ou então ele fala, não, mas eu já tomo para depressão, isso aí. Eu falei, então eu vou conversar com o seu psiquiatra para a gente tentar ajustar as medicações e fazer um acompanhamento conjunto, tá? Para a gente melhorar as medicações e também tratar a dor. Então, a gente tem alguns caminhos da parte medicamentosa que podem ser feitos, tá? Isso a gente consegue fazer desde antes do procedimento. E o que faz melhorar o resultado, né? Assim. O que pode melhorar, sim, a resposta no pós-operatório. Ah, Felipe, a gente fez o procedimento, conseguiu tirar os focos de endometriose e é um paciente que continua com dor, está refratário. Refizemos imagem, ressonância, não tem mais nada. Não tem mais lesão, mas a paciente ainda sente dor. E aí, o que aconteceu? Né? Aí vem para mim. Aí, às vezes, a família não acredita, o marido não acredita, chega para mim, doutor, o doutor já tirou tudo, está tudo limpinho, não tem nada. Acha que a paciente está ficando maluca. E a mulher, tá presa naquela dor ainda lá do passado. Eu falo, calma. Você pode tirar a questão periférica que eu já expliquei, aquela sensibilização ali na periferia, aquela inflamação na periferia. Mas lembra daquela sensibilização central? Aquela pode ficar. Então, essa dor crônica, ela deixa uma marca, ela deixa alterações que a pessoa pode continuar mesmo depois de já tratada aquela causa inicial ali periférica, que eram os focos de endometriose. Esse é um ponto. O outro ponto é, tiraram-se os focos, mas pode continuar uma contratura muito importante, muito vigorosa de músculos do assoalho pélvico ali, né? Por isso que a gente sempre trabalha junto com fisioterapeutas pélvicas excelentes. A gente teve aqui já a presença da Dalila. A Dalila. Que comentou com a gente sobre isso também. E é um trabalho que é sinérgico, a gente trabalha junto, né? A gente, às vezes com a medicação, por exemplo, a gente pode usar um relaxante muscular para tentar diminuir essa contratura muscular excessiva que fica nessas pacientes, mesmo depois do tratamento cirúrgico. Mas às vezes só a medicação oral não resolve, tá? E às vezes vai para a fisioterapia pélvica, tem uma boa resposta.
foi para fisioterapia pélvica e ainda assim tá difícil. E aí elas acionam a gente, olha, tá bem difícil. A gente não consegue nem examinar direito essa paciente. Avalia se dá para fazer algum bloqueio. Aí tá, a gente vai avaliar a paciente, se a gente já não está acompanhando. E aí tem alguns bloqueios que a gente faz, que a gente chama da cadeia simpática, que eles fazem, literalmente, eles vão relaxar aquela região, eles vão fazer uma dilatação dos vasos daquela região, né? E essa contratura, o que acontece quando você tem uma contratura vigorosa de qualquer músculo? Pensa quando você vai à academia, pegou muito pesado, como é que fica o músculo? Fica tenso, fica duro. Dolorido. No dia seguinte está dolorido demais, igual uma pedra. Agora imagina isso na sua região pélvica. Agora imagina tendo uma relação com o músculo nessas condições. É assim que fica aquela musculatura super contraída. E essa musculatura super contraída, ela não tem oxigênio ali, não respira direito o tecido. Então, quando eu faço um bloqueio lá que a gente chama da cadeia simpática ali nessa região, para a região pélvica, a gente faz uma vasodilatação. Então, a gente consegue que chegue mais sangue ali naquele músculo, aquilo como se lavasse aquelas toxinas ali e aquele músculo passa a ser irrigado normalmente como ele não era irrigado antes. Então, a gente consegue forçar o relaxamento do músculo com um bloqueio desse. Entendi. Essa é uma opção de bloqueio. A outra lembra que eu falei que podia ter lesão que acomete um nervo, uma raiz, tá, nervosa, que sai da coluna, sai da região sacral, isso às vezes acontece. E às vezes a pessoa pode ficar, depois do procedimento, ou já tinha uma lesão pela própria endometriose, com uma dor crônica do nervo, uma dor crônica ali neuropática. Tem gente que nem sabe, né? Mas às vezes tem dor no ciático, que é endometriose, tem dor em outros lugares. Exatamente. Tem dor do nervo ciático e aí faz um estudo melhor, bem criterioso de imagem e vê que tem um foco pegando bem a raiz que corresponde ao ciático, ou então raízes sacrais ali mais baixas, que às vezes podem pegar um nervinho que a gente chama de pudendo, que vai para a região perineal, que vai para a região externa ali da região genitária, ou até para a região anal e dão bastante dor. Então, a gente tem a alternativa de tratar especificamente alguns nervos com alguns procedimentos. Entendi. Isso é interessante, né? Eu não sei se a gente pode fazer esse paralelo que referente àquela dor fantasma. Você acha que a gente pode puxar alguma coisa disso para a paciente para que ela possa entender ou fica muito longe dessa realidade? Mesmo tendo tirado a causa, ainda tem a dor referida ali daquela região. Nos dois casos, você tem uma sensibilização que já existiu previamente. Uma sensibilização central, né? A dor fantasma é até um exemplo de dor que é bem difícil de tratar. Algumas vezes, a dor, né, a gente tem que examinar bem o paciente, a dor é no próprio coto. O nervinho que ficou na ponta, da onde foi amputado, é que tem um neuroma, uma alteração de nervo, que também pode acontecer em outras lesões de nervo e que gera muita dor, né? Às vezes não é nem uma questão de uma dor no membro inteiro, é uma dor ali naquela região do coto. Sim, de certa forma, são dores que têm um componente neuropático de nervo e sensibilização central e que são algumas vezes difíceis de serem tratadas. Bom, pessoal, isso aí são coisas que a gente está acostumado a lidar no dia a dia e a paciente às vezes não sabe da importância e não sabe desse arsenal, né, que a gente lança a mão e por isso, quando a gente encaminha, às vezes, a paciente para um médico especialista em dor, muitas vezes ela fica relutante em ir, mas depois que ela vai para a fisioterapia pélvica, para o médico da dor, ela vê que esse tratamento, né, como a gente sempre fala, multidisciplinar, é o que traz o melhor resultado e que melhora de forma significativa aí a qualidade de vida e que ela consiga, a partir desse tratamento, voltar a ter uma vida feliz e saudável, né? Sim. Mais alguma coisa aí que você queira deixar de recado pra gente, que você vê aí no seu dia a dia, que você lembra de falar? Bem,
o que a gente fala de modo geral para os pacientes com dores agudas, ou principalmente nas dores crônicas, né? São pacientes que sofrem bastante, passam em diversos médicos até chegarem até um especialista em dor e ver outras alternativas de tratamento. A sua dor tem tratamento. Existem tratamentos específicos para diferentes tipos de dores. A escola médica, a faculdade de medicina não nos ensinou a tratar a dor, né? E hoje a gente divulga cada vez mais a medicina da dor, a clínica da dor, que é para tentar realmente trazer mais qualidade de vida para os pacientes. Ah, Felipe, eu vou ficar 100% igual eu era antes? Não sei. Eu sempre falo que não sei. Não posso dar essa garantia. Não é uma ciência exata. Medicina, a medicina. Né? Eu sempre falo a verdade, mas se a gente conseguir reduzir um pouco a sua dor, que seja metade, e você tiver ganho funcional, você tiver qualidade de vida, o que é isso? Eu não conseguia trabalhar, agora eu consigo trabalhar. Eu não conseguia ter uma relação com o meu cônjuge, agora eu consigo ter uma relação. Isso é ganho funcional, isso é qualidade de vida. Ah, mas eu ainda sinto um pouquinho depois, isso é qualidade de vida. Eu tive uma paciente com endometriose, ela não só tinha dor pélvica, como tinha dor abdominal alta, que ela tinha lesões mais altas. E a gente só fez um primeiro bloqueio teste nela, esses de cadeia simpática, e eu lembro que isso foi um período ali pós-pandemia, eu acho que ela estava querendo se aprimorar, estava fazendo uma pós online, e ela veio me contar como é que ela ficou na semana seguinte, bastante feliz, né? E ela falou, olha, eu não conseguia ficar mais de 20 minutos sentado na cadeira para assistir a aula. Eu estava assistindo a minha pós deitada na cama, porque era assim que eu tinha que ficar. E já tinha diversas cirurgias, umas 8 cirurgias, se não me engano. E ela falou, olha, a dor do andar superior sumiu completamente. Eu não sinto mais nada. Óbvio que ela estava com medicamentos, continuava. E a dor pélvica, ela reduziu bastante ali no primeiro momento, voltou alguma coisa, mas não é a intensidade que era antes. Você vê o ganho, né? A pessoa não conseguir ficar sentada para poder fazer uma aula online. Então, assim, a alegria que ela expressava, mesmo, mensagens de agradecimento delas, era uma satisfação, assim, como, olha, não consegui andar e voltei a andar. Impressionante. Bom, pessoal, esse é um recado aí que a gente deixa para vocês. Se você é um paciente que tem dor, né? Tem histórico de endometriose, histórico de cirurgia ou algum outro quadro de dor, existe sim uma especialidade que ela cuida especificamente de dor. Então, não deixe de procurar o médico especialista em dor, né? Tá aqui o Felipe que trabalha com a gente e essa parceria sempre fornece para a gente um resultado muito bom, tá? Para a gente poder tratar melhor das nossos pacientes, restabelecer essa qualidade de vida, ter esse ganho funcional, como ele estava explicando aqui, e fazer com que mais mulheres tenham acesso a esse tipo de informação e para que consigam ter esse tratamento adequado para poder voltar aí para uma vida normal. Tá ok? Obrigado, Felipe. Obrigado, Leandro. Um Prazer. abraço.